Nós outros estamos querendo que os teres entendam sobre esse lugar, sobre el altar. Para que você entenda o que significa el altar, o valor que há em el altar. Porque quando a persona ella entende o que significa el altar e por que nós outros hacemos tanto hincapié em que a persona tenha a vida em el altar, quando você entenda isso, sua mentalidade cambia e automaticamente sua vida também cambia. Porque você começou a entender o porquê. Você começou a compreender por que essa necessidade del altar. Quando nós outros vemos a Escritura, Gênesis 1:26, disse assim, 1:26, entonces dijo Deus, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semelhança, e tenga, o que ele tem que ter? Domínio, ou potestade. Há versões que são domínio, outras versões potestade. Então, se Deus, mira-me a mim, por favor, Deus nos criou o homem, e Deus, ele digo, hagamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, não igual, mas parecido. Hagamos ao homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha domínio, ou tenha potestade. Então, Deus, quando Ele decidiu criar-nos, Ele já criou com um propósito. Nós outros seríamos dominadores. Não seríamos dominados. Seríamos dominadores. E nosso domínio estaria sobre todo o que há bajo el cielo. Todo o que há bajo el cielo estaria bajo el domínio de los hijos de Deus, porque Adão era hijo, foi criado por el próprio Deus. Então, todos os hijos de Deus teriam domínio, poder. Aí ele explica sobre os peces del mar, as aves del cielo, el ganado e em toda quê? Toda a terra. Em toda a terra. Sobre todo animal que se desplaça sobre a terra. Ou seja, sobre todas as coisas, o ser humano teria domínio, ou poder, potestade. Estava incluindo aqui a Satanás. Satanás estava incluído aí. Quando ele diz, e em toda a terra, significava todo o que há na terra. Não apenas os animais, mas todo ser criado. Todo ser criado estaria bajo o domínio do ser humano, incluso Satanás, que já estava no planeta quando ele foi expulsado do céu. Ele já estava aí, ele já existia. Mas Deus lhe deu ao homem seu poder, seu domínio, sua autoridade. Aí o verso 28 disse assim, Deus los bendijo e les dijo, sejam fecundos e multipliquem, llenem a terra, sojuzguem-la. E uma vez mais Deus diz o quê? Tenha quê? Domínio, ou tenha quê? Potestade. Duas vezes Deus falou e depois Deus reafirmou. Primeiro ele disse, vamos hacerlo. Vamos hacerlo. E o homem tenha domínio. Muito bem, ele disse. E depois que ele criou, ele falou com o homem. Multiplique-se. Sojuzgue la terra. Ou seja, todo este barro, su domínio. Tenha domínio. Então Deus criou o homem com esse propósito. De ser dominador, não ser dominado. Muito bem. Capítulo 2, verso 8.
Vamos estudar. 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim em Edém, em el oriente, e puso allí ao homem que havia formado. O Senhor Deus hizo brotar de la terra toda classe de árboles. Como se diz na outra tradução? Árboles deliciosos. Ou atractivos, como disse na versão 2015. Atractivos à la vista e buenos para comer. Também, em meio do jardim, el árbol de la vida e el árbol del conhecimento del bem e del mal. Verso número 16. E o Senhor Deus mandou al hombre dizendo: puedes comer de todos os árboles del jardim, pero del árbol del conhecimento del bem e del mal, não comerás, porque o dia que comas certamente que muito bem. Então está claro hasta aqui? Então Deus criou o homem e Deus dijo que o homem teria domínio. Ponto. Criou. Depois que Deus criou, então Deus plantou um huerto e agarrou o homem que ele havia criado e colocou nesse huerto. Esse lugar representa o altar. O altar. O lugar onde Deus habita. Porque Deus não descia em outros lugares, Deus descendia allí, em el Edém, como vamos ver mais adelante. E Deus descendia allí para manter uma relação, uma comunhão com a criatura dele. E Deus entregou ao homem todas as coisas. Todo estava bajo o domínio do homem. Só havia uma condição: não toque en el árbol del conhecimento del bem. Ponto. Só isso. Deus colocou ele sobre o altar. O altar. E o único que Deus disse foi o seguinte: não me desobedeça. Porque mientras você, em outras palavras, viva en el altar, mientras você esteja en el altar, mientras você se mantenha en el altar, você terá tudo o que tu necessitas. Depois, se você ler, você vai ver que havia um rio, desse rio havia ouro, havia pedras preciosas, ou seja, Deus providenciou todo para que ele não tivesse nenhuma necessidade. Porque mientras a vida da pessoa está em el altar, ela nunca terá necessidade de nada. Mientras a vida da pessoa está em el altar, ela não é tocada por Satanás. O diabo não pode tocar em quienes tenham a vida em el altar. A vida em obediência a Deus. A vida em temor a Deus. A vida apartada do pecado. A vida que obedece ao altar. Essas pessoas que vivem no altar, elas não são tocadas. E do altar, elas obtêm todo o que elas necessitam. Assim como aí, em Edém, eles tinham o melhor para comer. Eles tinham todo. Tinham ouro. Tinham plata. Tinham pedras preciosas. Se qualquer coisa que eles quisessem, havia de. Mas havia uma condição. Eles não podiam o quê? Tocar. Mientras nós não toquemos em las coisas sagradas, mientras nós não toquemos em las coisas que desagradam a Deus, tendremos todo. O diabo sabia disso. O diabo não tinha acesso à vida do homem.
não havia problemas. Não havia problema, porque o diabo não tinha acesso. Ele estava aí, mas o homem não era acessível a ele. O homem não era parte do diabo. Então, o diabo não podia colocar nele enfermidades. O diabo não podia destruir o matrimônio de Adão e Eva. Não podia tocar em los hijos que lhe nasceram. O diabo não podia tocar em nada deles. Eles tinham plenitude em todas as áreas. Porque a vida deles estava em el Edém, estava em el altar. Estavam em obediência a Deus. Então, o diabo planeou, que é o que o diabo faz hoje. Ele sabe perfeitamente que quando nós outros vivimos uma vida em fidelidade a Deus, em temor a Deus, em obediência a Deus, o diabo sabe que ele não terá acesso a nós outros, porque, como eu ensinei no domingo, o limite de alcance do diabo é estar aqui. Hasta ele altar. O diabo não pode tocar aí. Ele não pode tocar em quienes estão em el altar. Mas ele está aqui. E desde aqui, ele vai trazendo sugerências a todos nós outros. Ele não nos pode tocar, mas ele pode sugerir que nós outros, por nossa própria decisão, salgamos do altar. É isso que ele faz. Ele não pode tocar, mas ele pode sugerir. Ele pode soplar ideias. Ele pode trazer pensamentos. Então, vamos a ver. Capítulo 3. Então, a serpiente, que era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia hecho, digo à mulher. Quando habla de serpiente, você sabe que está falando de quem? Del diabo. Está falando do diabo. Não está falando de um animal, está falando do próprio diabo. Por isso que a serpiente é símbolo de Satanás. Então, a serpiente, que era o mais astuto de los animais que Deus havia criado, digo à mulher: deveras Deus lhe ha dicho, não comam de nenhum árbol do jardim? Vê que o diabo lhe busca chamar a atenção da pessoa com alguma coisa, com uma dúvida. Ele sempre vai trabalhar com uma palavra de dúvida. Porque ele sabe que Deus trabalha com a fé. Por isso escrito está: sem fé, não se agrada a Deus de outra maneira. Eu agrado a Deus quando eu ando por fé. Eu não agrado a Deus porque eu dou comida para os pobres. Eu não agrado a Deus porque eu venho na igreja. Eu agrado a Deus quando eu vivo a fé, em obediência a Deus. Então, se o diabo, ele tem que criar a dúvida. Ele tem que mover-se para trazer a pessoa do altar, sacar-la do altar. Então, se ele imediatamente isso, a Eva querer questionar a Deus. Mas deveras que não podes comer nada do que há no jardim? Não foi isso que Deus disse? E ela sabia que Deus não havia dito isso. Sin embargo, ela prestou ouvidos à voz do diabo. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado para que você não preste seu ouvido a pessoas que vão ser essa serpiente. Há muitos que estão hasta dentro da igreja, mas caídos, porque eles prestaram o ouvido ao diabo, para que o diabo os llenara de dúvidas. E o diabo usa pessoas, familiares, amigos, ele usa todo o que ele pode. Ele quer despertar nas pessoas a curiosidade por as coisas erradas. Ele desperta dentro da pessoa essa curiosidade. Então, ele diz assim: la mulher
respondeu a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está em meio del jardín, ha dicho Deus: não comam dele, nem lo toquem, não sea que mueran. Entonces la serpiente dijo: ciertamente não morirão. Es que Deus sabe que o dia que comam de ele, o que vai acontecer? Los ojos, ¿qué? E serão como Deus, conhecendo o quê? Mira para mim, mira a mim. Veja como o diabo é astuto. Veja como o diabo é astuto. Ele diz: não vai morrer. Em outras palavras, não é tão assim. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: não, acaba o culto dela, por exemplo, termina o culto. Aí lá sai ali, aí lá outra diz: você escutou o bispo, mas mira, não é tão assim. Aqui, hay que saber medir. Não sei se eu me hago entender. O diabo trabalha assim. Não é tão assim. Ele trata de fazer com que as pessoas tenham dúvida sobre a palavra de Deus. Por isso que ele usa essas igrejas que dizem assim: não estamos bajo a graça de Deus. Ou seja, podemos pecar, podemos viver uma vida errada, porque estamos bajo na graça. É isso que o diabo faz. Ele quer quitar a seriedade, ele quer quitar o temor com respeito ao que Deus disse. Ele quer diminuir a força que há em la palavra. Por isso que nós outros vemos essas coisas. Não estamos bajo la graça. Eu estava lendo de um predicador que ele predicava para as pessoas que nós outros somos predestinados. Que a pessoa já é predestinada a ser salva e há outras que não. Que aqueles que são predestinados, a um que eles pequem, caigam, mas eles serão salvos porque eles estão predestinados. E as pessoas creem nisso. Creem nisso. Você vê que hoje o evangelho afuera está um desastre. Ayer eu fui ver uma igreja para comprá-la. A igreja, o coral da igreja era para 300 pessoas. O coral. Porque o diabo é muito astuto. Ele quer trabalhar em cima de las emoções das pessoas, para que as pessoas não pensem, para que as pessoas não tenham temor a Deus, para que as pessoas vivam com Deus de qualquer maneira, e pensando: não é tão assim. E por isso que elas vivem na vida errada. Ou seja, o diabo quer quitar a força do altar, porque o altar representa renúncia, representa sacrifício, representa temor, representa reverência ao Todo-Poderoso. Mas o que ele quer é que as pessoas vejam o altar como um palco. Transformaram hoje nas igrejas o altar em um palco, em um show, que as pessoas vão para ver um show. E a palavra de Deus é predicada muito motivacional, prédicas motivacional. Que Jesus é amor, que Deus te ama, que Deus é isso, que Deus é bueno, e mas não levam as pessoas a entender a gravidade do altar. Não levam as pessoas a entender a gravidade do pecado, para que elas vivam a vida, como queira. Foi o que o diabo disse com Eva. Não é tão assim. Deus sabe. Deus sabe. A primeira pessoa que digo Deus sabe foi o diabo. Quando a pessoa dá uma excusa, ela cai em pecado, ela diz assim: Deus sabe que a carne é débil.
Deus sabe. Deus sabe que eu não pude. Deus sabe que eu não consegui. Deus sabe que eu intentei. Essa palavra Deus sabe foi o diabo que criou, exatamente para que aquelas pessoas se escondessem atrás dela. Deus sabe. Deus sabe que eu não consegui cumprir meu voto. Deus sabe que eu me esforcei. Deus sabe que... Mentira. É um engano que o diabo usa para que aquela pessoa use isso como muleta para seu erro. Foi o que ele disse para a mulher. Deus sabe. E o pior, ele sabe que tu conhecerás ele bem, mas eles já conheciam ele bem. Porque eles já conheciam a Deus. Mas você vê que o jogo de palavras que o diabo usou foi uma maneira de enganá-los. Para que eles, é verdade, eu quero conhecer ele bem e ele mal. Mas que bem? Se eles já conheciam todo ele bem que poderia existir. O que o diabo, na verdade, queria é que eles conhecessem ele mal. Que eles conhecessem o dolor, o sofrimento, a desgraça. Era isso que o diabo queria que eles conhecessem, porque eles não conheciam isso. Eles não sabiam o que era sentir dolor, eles não sabiam o que era sofrer, eles não sabiam o que era passar hambre, passar necessidade, eles não sabiam o que era ter o dolor de ver um nigro matando a outro, um nigro peleando. Eles não sentiam esse dolor porque eles estavam aonde? Então, o que o diabo queria era quitar-los de aqui, para que eles conhecessem o mal, não o bem, porque o bem eles já conheciam. E é isso que o diabo ha hecho com tantas pessoas. Às vezes, por exemplo, jovens que cresceram dentro da igreja, ninhos, vieram para a igreja pequenos, e o diabo coloca na cabeça deles assim: não, você tem que viver suas próprias experiências. Essa coisa de igreja, não, você tem que conhecer a de afuera também. Você tem que provar. É assim que o diabo faz. Quantos jovens não se perderam por isso? Porque o diabo diz: não, você tem que conhecer um pouco desse mundo. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer o sexo. Tem que conhecer. E o jovem, ele se entrega a isso e cai na mão do diabo. Ou seja, coisas que ele nunca haveria de sofrer, ele passa a sofrer porque ele saiu de onde? Do altar. Porque mientras ele estava no altar, ele não sofria. Você sabe que muitos de nós outros decimos assim: se eu conhecera Jesus, assim muito, quanto dolor eu habria evitado. É assim ou não é assim? Porque você entendeu que quando você está com Deus não há dolor. Pode vir problemas, mas não há dolor, porque sua vida está em el altar. Então, o que o diabo ele queria era arrancar-los do altar. Era sacar-los do único lugar aonde eles estavam protegidos. O único lugar onde o diabo não tinha alcance para eles, ou sobre eles. Eles dominavam o diabo. Mas o diabo os enganou. O diabo os enganou. Para que eles conheceram o mal. Um mal que Deus não queria que eles conhecessem. Por isso que Deus lhes deu domínio. Para que eles pudessem sujeitar a Satanás. Para que eles pudessem viver como dominadores. Está compreendendo? Quem me está compreendendo? Então, era isso que o diabo queria. Então, você que está aqui de pronto, os jovens, não se iluda com esse mundo. Tenha cuidado. Porque o diabo, ele vai usar pessoas para querer destruir sua vida. Para querer hacer-lhe conhecer muchachos allá afuera. E o diabo vai dizer assim: não é pecado. Não é pecado. Sabe por quê? Porque és uma alma que você vai ganhar para Jesus. É assim que o diabo trabalha. E a jovem está aqui, no altar, entregada, fiel, temerosa.
Mas o diabo vem e disse, não, eles não querem que você consiga o amor de sua vida, por isso que eles querem proibir-lhe de noviar com alguém de afuera. Mas nós outros nunca proibimos nada. Mas o diabo, ele é proibido conhecer uma pessoa de la calle? Aí a pessoa, não é que se é proibido. Então, não há nenhum problema, entenda que é uma alma. Imagine se você ganha essa alma para Jesus. É assim que o diabo faz. Aí a jovem, ou o jovem, que não tem a visão, o temor, ele se deixa enganar, porque ele crê que vai ganhar aquela alma. E o diabo já lhe preparou uma trampa para que ele caiga. E muitos se perderam. Muitos estão hoje fora da igreja por isso. Outros que regressaram, mas que pagaram um preço desgraciado de afuera, mas todo porque foram seduzidos. E é assim que o diabo faz. Ele tenta seduzir as pessoas com essas ideias. Não é tão assim. Não é tanto. Ele quer roubar esse temor, o valor do altar, porque ele sabe que mientras você esteja aí, ele não lhe pode tocar. Ele não lhe pode tocar, ele sabe disso. Então, como ele não lhe pode tocar, ele vai buscar a maneira de barrar-lhe, para que você mesmo lo haga. Esse foi o caso de tantos pastores. Aí pastores que caíram em erros, em pecados, em adultério, em coisas, porque o diabo os sedurro. Eles estavam no altar. O diabo não podia tocar neles, mientras eles estivessem no altar. Mas o diabo foi seduzindo a eles com essas coisas. Não, nunca te vão a descobrir. Nunca nadie vai saber. É assim. Foi um erro, mas também não é um pecado. Foi uma debilidade. É assim que o diabo trabalha. Para sacar a pessoa do altar. Porque ele sabe, gente, disso aqui. Aqui. Ele é Edém. Ele sabia disso. Como ele sabe disso. E você tem que ter esse entendimento. Que se sua vida está aqui em obediência a Deus, nunca mais o diabo lhe vai tocar. E se ele está tocando, é porque você está fora desse. Você pode estar com um pé arriba e outro pé abaixo. Todavia, você está no alcance do diabo. Você não entregou 100%. Você não está obedecendo em 100%. Então, todavia, você está vulnerável. Mas ele sabe que no momento que a pessoa decida, porque é questão de decisão, a pessoa dá um basta e decide, não, eu vou obedecer. Eu não vou mais andar com Deus, mais ou menos, eu vou obedecer. Ele sabe que a partir de aí ele perdeu. Ele não perde quando a pessoa entra na igreja. Ele não perde quando a pessoa se bautiza nas águas. Ele não perde quando a pessoa empieza a dar dízimo. Ele só perde quando a pessoa toma a decisão de entregar toda a vida dela. Aí se acabou. Aí o domínio dele se acabou. Está compreendendo? Sim ou não? Está claro do que eu lhes digo? Vamos entender, vamos seguir. Então, a mulher viu que o árbol era quê? Mira a mim, por favor. Mas todos os árboles que Deus havia criado não eram buenos? Mas vê como o diabo engana. A pessoa crê que aquele é melhor. Volvo ao tema da muchacha. Ela crê que aquele muchacho é melhor que qualquer outro que ela consiga dentro da igreja. Ou ela não está disposta a esperar. Ela diz, não, você me está passando o trem. E ela agarra um trem que você vai estrellar e com ele adentro. É melhor não entrar em nenhum trem. Melhor ir caminhando. Vai já caminhando. Perdeu o trem? Vai já caminhando. Mas o bicho é o último. Bueno, nem modo. Mas eu vou caminhando. Por lo menos vou caminhando para a minha salvação. Que ir em um trem para o inferno. É isso ou não é verdade? Então, os frutos eram buenos. Não eram diferentes de los demais. Aquele árvore não era diferente. A única coisa que aquele árvore
era de Deus. Ele não podia tocar. Mas vê como o diabo isso. Bueno para comer, que era quê? Que era quê? Atrativo o quê? À la vista. E qual é o outro aí? Agradável aos olhos. A mesma coisa de todos os árvores, que eram buenos para comer e eram agradáveis, ou eram atrativos. Ou seja, era igual. Não havia diferença. Você vê como o diabo engana a pessoa, ilusiona a pessoa de uma tal maneira que ela queda cega. Ela não consegue ver que ela está cometendo o maior erro da vida dela. Sem necessidade, porque Deus já havia dado todo. Não hacía falta. Mas ela quedou encantada, enceguecida por aquele árvore. E disse a Bíblia, tomou, pois de seu fruto, e comeu. E também deu a seu marido que estava com ella, e ele que? E ele comeu. E foram abertos os olhos de ambos, e se deram conta que estavam quê? Mira-me a mim, por favor, vê a primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram. Eles começaram a ver que estavam desnudos. Se acabou a pureza. Quando a pessoa está em el pecado, se acabou a pureza de los olhos dela. Ela começa a ver a nudez de todo mundo. Ela começa a ver a nudez. Ela começa a mirar para todo mundo. Aí esse fulano é assim, ó, aquele fulano assim, aquele outro assim, aquele. E esse aqui, Deus meu. Ah, aquele obreiro, ó, mira aquele obreiro como ele é. Ó, mira o que ele diz. E esse pastor, mira esse pastor. Ele começa a ver lá nudez de todo mundo. Porque é isso que o diabo hace quando a persona sale do altar. Você pode observar, todos os ex-obreiros, ex-pastores, todos os ex hablam mal. Não, porque de ouvir muita coisa errada. O tipo foi 30 anos pastor da igreja. De ouvir muita coisa errada. E por que não tomou a decisão assim que entrou? Por que ele esperou 30 anos para sair? E o interessante, quando eles saem, eles sediavam com eles o título de obispos e de pastores. Porque a única coisa certa que a igreja isso foi consagrar-los a obispos e pastores. Só isso. Todo o demais estava errado na igreja. Mas é isso aqui. Todos os que caem, todos, dizem o mesmo. De ouvir muita coisa errada, de ouvir isso, de ouvir aquele. Não, eu não estava de acordo com isso, não estava de acordo com aquele. Mas por que eles tecem esses comentários? Porque eles tocaram no sagrado. Porque eles barraram do altar, eles perderam a pureza. Aí você entende por que Jesus diz assim, que se nós outros não nos convertimos e nos hacemos como a ninhos, de nenhuma maneira entraremos no céu. Por que um ninho? Porque o ninho é puro. Ninho não há distinção se a pessoa é branca ou negra. Ninho não há distinção se a pessoa é rica ou pobre. Ninho não há distinção se a pessoa é bonita ou feia. Ninho é puro. Ele não tem malos olhos para nada. Mas quando entra o pecado, a primeira coisa, um não viu a nudez do outro. É isso que acontece. Se você está no pecado, ou você está vivendo fora do altar, você vê erros em todo mundo. Todo mundo você vê erro. Você só não consegue mirar para o sujo, mas todo mundo. Você vê lá nudez. E entenda, Senhor, Senhora, todos nós outros somos seres humanos. E todos nós outros estamos propensos, infelizmente, a cometer erros, porque somos humanos. Mas não significa
que somos pecadores. Somos humanos. Mas quando a pessoa está fora do altar, a primeira coisa, ela vê a nudez do outro. Ela vê com malos olhos a los demais. Ela vê com malos olhos. Ela vê tudo com malícia. Ela tuerce todo. Ela interpreta todo de maneira torcida. Porque ela já foi dominada por ele espírito do diabo. Porque ela barrou del altar. Ela salió del altar. Ela entregou a Satanás o domínio. O domínio que ele tinha, ele se lo entregou ao diabo quando ele obedeceu ao diabo. E o diabo passou a dominar. Passou a governar a vida do homem. Aí você vê as consequências. Foram abertos os olhos de ambos e se deram conta de que estavam desnudos. Então cosieron hojas de higuera e se hicieron quê? Ou seja, intentam encobrir, mas não há maneira. Você não vai conseguir tapar o pecado. Você não vai conseguir. Você pode colocar a hoja de higuera, mas você não vai poder. O pecado vai ser descoberto. Se você vive no pecado, ou, por exemplo, você engana sua mulher não sabe. Você pode tapar. Você pode apagar as mensagens do celular, você pode apagar as mensagens de sua rede social, você pode fazer o que você queira. Vai aparecer. Porque o pecado não vai esconder, ele não vai quedar escondido, ele vai aparecer. Não adianta tapar ele, esconder. O pecado só se resolve quando eu confesso. Só quando eu confesso é que eu sou livre do espírito do pecado. Mientras eu não confesso o pecado, me arrependo do pecado e abandono o pecado me vai perseguir. E vai ser descoberto. Não há maneira. De uma maneira ou de outra vai aparecer. Se você engana a um que nada sepa, mas vai aparecer. Vai chegar uma hora que vai aparecer. Não há maneira. Nós outros estamos fazendo a hogueira santa, por exemplo. Não adianta você querer tapar. Você agarrar seu sobre e entregar seu sobre aí. Como se você estuviera sacrificando. Não adianta. Você pensa que vai tapar de quem? De la igreja? De nós outros? Não. Você não está cometendo nenhum erro contra mim, mas contra o altar. Como Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira foram ali para entregar, supostamente, o sacrifício. Eles foram ali, subiram no altar, para entregar o sacrifício deles. Mas Pedro disse assim, Ananias, por que llenou Satanás tu coração para que mentesses ao Espírito Santo? Se ele queria tapar, ele queria cobrir, mas não há maneira. E assim é quando eu engano aqui no altar, em meus sacrifícios, vai aparecer. Como, bispo? Você vai descobrir? Não. Não vou descobrir. Não hace falta. Desperta ele aí. Não hace falta. Sabe por quê? Porque a própria vida da persona vai mostrar. A própria vida. Porque como ela enganou o altar, ela está fora do altar. E a vida dela vai mostrar isso. O matrimônio dela vai ser um fracasso. A família dela vai ser um fracasso. Ela vai estar enferma dentro da igreja. Ela vai estar dentro da igreja vivendo na miséria. E nada descobre por quê. Aí ora por ela, sai demônio, demônio não sai. Mas por que o demônio não sai? Porque ela enganou foi o altar. Ela mentiu para o altar. Ela se burlou do altar. Ela não se burlou do bispo, do pastor, da igreja. Ela se burlou do altar. Ela diz assim, não, Deus sabe. Deus sabe. Tanto Ele sabe que está aí o resultado. O fracasso está aí, porque Deus sabe. Ele sabe que eu enganei. Ele sabe que eu menti. Ele sabe que eu tratei de encobrir. Foi o caso de Adão. Ele queria encobrir, mas não havia forma.
porque o pecado vai aparecer. Não há maneira, gente. Não há maneira de tapar o pecado. Não há maneira. A única maneira é quando eu me arrependo. Aí o diabo disse assim para você: não, não é tão assim. Não és, vês o resultado. É só eu mirar para a minha própria vida. Porque se eu estou com uma vida de fracasso, se eu estou com uma vida derrotada, se meus sonhos não se realizam, meus planos não chegam a nada, eu sempre estou cadendo, sempre estou... É porque minha vida não está no altar. Não está porque eu estou enganando, eu estou querendo cobrir. Eu quero mostrar uma coisa que não é verdade. Ele quis cobrir. Mas não há como cobrir. O pecado já estava. Está compreendendo? E se deram conta que estavam desnudos. Então se coceram hojas de higueira e hicieron delantales. Quando oyeron a voz do Senhor Deus, que se passeava por el jardim, em la brisa del dia, el hombre e sua mulher, que eles hicieron? Se esconderam de la presença do Senhor entre os árboles del jardim. Vê, não adianta esconder. E vê que Deus barrava todos os dias para estar com eles. Se eles tivessem alguma fragilidade, estavam debilitados, Deus estaria aí para atendê-los. É o que você tem que fazer. Se você está uma debilidade, se você está cometendo erros, se você está falhando com Deus, se você está sendo infiel a sua pareja, infiel a Deus, talvez infiel em seus dízimos, se você está andando na vida errada, mira-me a mim, por favor, não bargue a cabeça, mira para mim. O diabo quer isso, que você bargue a cabeça, para que você não veja a verdade. Eu sei que duele, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Porque senão você vai quedar toda a sua vida enganado. O diabo, eu estou falando aqui, mas o diabo também está falando com você. E o diabo está dizendo assim: não, isso não está assim, não dá ouído ao bispo, não. Ele está sendo muito radical. Siga com esse muchacho. Siga intentando com esse chavo. Pode seguir, não é problema não. Deus sabe. Deus sabe que você vai ganhar essa alma. Não é problema não, você falhou nele, não se preocupe não vai acontecer nada. Como ele digo para Adão e Eva, não vai passar nada, essa coisa de morir é mentira. Ou seja, o diabo diz, não vai acontecer nada. Mas vai acontecer, porque eu estou fora do altar, e ele vai destruir, ele vai tocar, ele vai ser dano. Então se vê aqui, eles quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Ou seja, Deus sempre ia aí. Então, se você tem uma debilidade, você está fragilizado, você está caindo no pecado, há uma tentação, você está com muitas dúvidas, você está inseguro, não cometa uma estupidez, não cometa um erro, venga para o altar e diga: Deus meu, ajuda-me, por favor, não me desampare, não me dê que cair, não me dê que sair do altar, e o Espírito Santo lhe vai levantar. Mas o problema do pecado é esse, que a pessoa quer esconder. A pessoa quer ocultar. Ou seja, Deus é acessível, gente. Deus não é um monstro, Ele não é um verdugo, Ele entende nossas debilidades, Ele entende nossa humanidade, mas o que Ele não quer é que eu me rinda ante essas debilidades. O que Ele não quer é que eu me entregue a essas debilidades. É isso que Ele não quer, mas Ele entende. Então, se eu sou honesto com Ele, eu sou sincero, eu venho a Ele e digo: ó Deus, eu estou passando por essa situação. Ó Deus, eu não sei o que fazer. Ó Deus, eu não tenho mais a quem falar, porque é coisa que você não quer falar nem comigo, você não quer falar com nada, porque são coisas íntimas, são coisas que dá vergonha, incluso de falarlas. Mas você tem o altar. Você tem o altar para chegar aqui e colocar aqui no altar. E não sair do altar. E se salió, volver ao altar. Porque se você está fora do altar, você estará vulnerável. Não espere que o diabo haga com você o que ele hizo com Adão e Eva. Não espere que aconteça uma tragédia, como aconteceu com os filhos de eles, para eles dar-se conta de que eles estavam perdidos.
Não espere que aconteça uma coisa mala para que você entenda que você está no pecado. Porque você já sabe de sua condição. Não se engane, não queira cobrir. Eles que se eram, não dá para cobrir. A única maneira que nos liberamos é quando somos sinceros. Amém? Sinceros. Deus nunca lhe vai condenar, desde que você se arrependa. Desde que você seja sincero com Ele. Deus é seu amigo. Ele é seu amigo. Ele digo para os discípulos isso. Já não os chamo servos, mas amigos. Você mira que grado Ele nos deu libertar, de que nós outros seamos seus amigos. Seus amigos. Quando Jesus descia, Padre, ele descia Padre, Padre querido, Papá. Era assim que ele chamava a Deus. Porque é isso que Deus quer, que tenhamos intimidade com Ele. Não temos que huir. Não pense que se você sair da igreja vai quedar melhor para você. Não haga isso, não salga. Venga para o altar. Para que sair? Para quê? Vai provar a vida afuera porque você está pensando que é melhor? Não és. E a própria palavra já nos mostra que não és. Então, se ser humilde e venga para o altar. Deus está aqui, gente. Ele está aqui, como Ele estava em Edém. Mas o bispo, então, por que Ele não impediu? Porque Deus é livre-albedrio. Ele não criou robôs. Ele criou pessoas que o amassem por vontade própria. Que o obedecessem por amor a Ele. Não por imposição. Eu não tenho que obedecer a Deus porque Deus me vai castigar se eu não o obedeço. Não. Eu tenho que obedecê-lo porque eu sei que és o correto. Ou és o correto. Eu tenho que adorá-lo porque eu sei que não há outro. Não há outro Deus sino Ele. Eu me bautizo em las águas, não é porque é um dever religioso, não é porque eu quero começar uma nova vida, eu quero fazer as coisas como Deus manda. Amém, gente? Eu dou meus dízimos, não é porque eu tenha medo do devorador, porque muitos de vocês aprenderam a dar dízimo por causa de medo, que hasta os pastores diziam, se você não dá dízimo, ele é devorador. Aí a pessoa, ai Deus meu, eu não quero essa plaga em minha vida não. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer uma obediência por amor, por conhecimento, entendimento, reconhecimento. Se quando eu dou meus dízimos, não é porque me obrigam, não é porque eu tenha medo do devorador, não. Eu lo hago porque eu sou consciente de que Ele é o primeiro. E eu lo hago com alegria, prazer, não há peso. E é isso que Deus quer. Quando eu hago sacrifícios em el altar, eu não estou fazendo o sacrifício só porque, tem que fazer. Não. Eu hago o sacrifício porque eu entendo o valor do altar. Então, se eu tenho o prazer de dar, hasta porque eu só estou dando o que Ele me ha dado. O sacrifício eu estou devolvendo mais que dando. Porque se Deus me pede meu carro, foi Ele que me deu o carro. O carro não é meu, é dele. Eu só o devolvo. Se Ele me pede uma propriedade, a propriedade não é minha, é dele. Ele me la deu. E eu reconozco isso. Então, se Ele me pede, toma, está aqui. Se Ele me pede todo o meu salário, eu não estou dando o meu salário, mas eu trabalhei para tê-lo. Sim, mas e se eu quedar em cama postrado, eu não ia ganhar. Então, se Ele me deu condições de ganhá-lo, Ele me deu sabedoria de hacerlo. Ele me deu força para isso, graças a Deus. Ele me pede, está aqui, porque é de Ele. Eu estou só honrando a Ele. Estou mostrando que Ele é o primeiro em minha vida. Eu não estou apegado, agarrado a nada. Ele é o primeiro. Amém? Está claro isso? Mas eles queriam ir. Então, você vê que o pecado provoca isso. Malos olhos. A pessoa intenta esconder. Aí disse assim, verso o quê? Verso o quê? 9. Pero el Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou.
donde estás tu? E ele respondeu, oí tu voz en el jardim. E que? Você vê? Outra consequência do pecado. Medo. A pessoa tem medo. Uma senhora me escreveu e me disse assim, o bispo, eu estou haciendo a hogueira santa por meu matrimônio e eu necessito que Deus me responda porque eu estou desesperada. E eu lhe disse a ele assim, senhora, fé é certeza, desesperação é dúvida, é medo. As duas coisas não se mesclam. Então, de nada serve que você haga uma hogueira santa se você não está com a fé. Se eu tenho dúvidas, se eu tenho medo, é porque eu não estou fazendo o sacrifício. Por isso que eu tenho dúvidas. Por isso que eu tenho medo. Mientras eles estavam sacrificando, estavam obedecendo, não havia medo. Medo a quê? Não havia nenhum mal que eles podiam tocar. Porque eles eram fieles a Deus. Mas quando a pessoa não está em el sacrifício, então ela tem medo. Medo de perder a casa, medo de perder o marido, medo de perder a saúde, medo de quedar sem dinheiro, ela tem medo de enfermar-se, ela tem medo de morrer, ela tem medo de que o hijo se perda, ela vai tendo medo, medos e medos e medos. Por quê? Porque ela não está em el altar. Porque quem está em el altar não tem medo. Porque está protegido por el altar. Amém. Está compreendendo? Então, se ele digo, oí tu voz en el jardim e tuve medo, porque estava que desnudo, por isso ou seja, ele digo assim, não, eu estou desnudo. Ele poderia chegar, Deus, eu pequei, Senhor, eu cometi um erro, tem misericórdia de mim, mas não, ele não falou isso. E depois você siga lendo, quando Deus questionou, que és o que tu hiciste? Aí ele digo assim, la mujer que tu me diste, me deu de comer. Você vê, a pessoa quando está no pecado, ela sempre vai culpar a quem? Ela nunca assume. Ela não assume. Mientras eu não assuma, eu vou culpar a outros. Então, se por exemplo, minha vida está fracassada, aí sabe o que eu hago? Eu culpo a minha esposa. Não, sabe o que acontece? É que minha esposa não está em fé comigo. Mentira, eu não dependo de minha esposa para ser bendecido por Deus. Mas a pessoa vai culpar a outros. Ela culpa, hasta eu muitas vezes sou o culpado pelo fracasso dela. Ela diz assim, a culpa é do bispo Franco, ele envolveu. Não queria que ele envolveu, a culpa é dele. Ela vai buscar um culpado, ela culpa pelo governo, ela culpa o Trump. Ela vai culpar, agora vai culpar o Trump. Se amanhã lhe agarram e la deportam, ela vai dizer, esse miserável, esse maldito, não. La agarraram porque ela estava fora de onde? Porque mientras ela está em el altar, não la tocam. Não la tocam. Porque ela está em el altar. Mas quando ela não está, então se alguém tem que ser, ele culpado. Ele adultera e ele diz, não, eu Luiz, porque minha esposa não me dava lá atenção. Ele vai buscar um culpado. Ele não vai assumir. A culpa é minha. Eu errei. Eu pequei. Eu salí del altar. Nadie tem a culpa. Mientras eu não assuma, eu não cambio. Foi o caso de Adão. Deus teve que expulsá-lo do paraíso. Deus não teve outra alternativa, porque ele não se arrependeu, porque ele não confessou, porque ele quedou mirando com malos olhos. E aí Deus perguntou a Eva, que foi o que tu hiciste? Ela disse, não, eu não, a serpente. E como a serpente não falava, não tinha quem culpar. Lhes quedou claro?